seja muito bem-vindo ao Espaço Unisanta. É aqui com a gente que você fica sabendo de tudo que rola no Complexo Santa Cecília. E ainda tem dicas de saúde, moda e muito mais. Não sai daí! Muito além dos conceitos técnicos. A Semana de Engenharia e a Oil Week passaram aos alunos conhecimentos sobre logística e tendências no ramo. A cada novo dia de palestras, os alunos puderam conhecer um pouquinho de cada uma das engenharias presentes aqui na Unisanta. Foi assim que o engenheiro Alberto Medeiros, da Volkswagen Brasil, começou a palestra na abertura da Semana de Engenharia da Unisanta. Há 7 anos, Medeiros começou a apresentar logística em âmbito mundial em diversos lugares, com a intenção de dividir os ensinamentos que aprendeu ao longo de 20 anos de carreira. Segundo ele, tudo é logística, até mesmo o corpo humano. E foi misturando conceitos e experiências de vida que prendeu a atenção dos alunos. Durante o evento realizado simultaneamente no consistório do campus, a Oil Week abordou logo na abertura a expectativa da indústria do petróleo e do gás. Segundo o gerente executivo e técnico do Instituto Brasileiro de Petróleo, Homero Ventura, o sucesso da exploração dos 800 quilômetros de poços petrolíferos tendem a beneficiar a sociedade. É a lei do investimento. A cadeia de fornecedores, uma cadeia fornece os seus serviços para os operadores, uma segunda cadeia fornece seus serviços para a primeira cadeia, a terceira e a quarta e assim vai. É uma coisa exponencial em termos de aproveitamento de mão de obra, por exemplo. A criação de empregos vai aumentando exponencialmente. Mas não é tão fácil quanto parece. Ainda conforme o executivo, para que isso ocorra, seria necessário um investimento de centenas de milhares de dólares. Aproximadamente 120 bilhões. Para vocês terem uma ideia, esse valor daria para comprar o passe do jogador Neymar mais de 300 vezes. E para fechar a Oil Week, a Unisanta recebeu o professor da Universidade Federal do ABC, Igor Filzer, que falou um pouco sobre a geopolítica do petróleo no Brasil. Empresa estatal igual a corrupção. Empresa privada, beleza, né? Honestidade. O problema da corrupção é uma questão de controle. Aí está a questão da corrupção. Os eventos foram abertos ao público e acontecem todos os anos com o objetivo de renovar conhecimento dos alunos. Trouxeram nomes de peso para este evento e isso agrega muito o nosso conhecimento, valeu muito a pena. O ensino de engenharia ele é uma forma de aprendizado que requer um conhecimento prático, certo? Então existe uma fundamentação teórica, uma base teórica aqui que é extremamente importante e necessária, mas ela tem que ter uma correlação com a área prática, a área de aplicação. Então a iniciativa de trazer profissionais extremamente experientes como esses que estão vindo na nossa Semana de Engenharia e nessa Semana Oil Week, é justamente para que eles compartilhem as suas experiências, para que eles tragam para os alunos, vamos dizer, uma visão do que vai acontecer em relação ao mercado de produção, mercado de trabalho, aquela perspectiva que o engenheiro tem no exercício da sua profissão. E na nossa conversa exclusiva com a nadadora da Unisanta, Ana Marcela Cunha, ela falou com carinho sobre os títulos que conquistou esse ano e os mais marcantes de toda a carreira. Quando eu fui pro meu Mundial e era seletiva para a Olimpíada, eu não imaginava chegar entre as 10 que classificaria para o Mundial. E é uma situação muito engraçada, porque eu lembro perfeitamente, assim, eu toquei, né, na chegada e eu comecei a contar quantas meninas tinham na minha frente. E eu contei 8, 9, 10. Eu falei, caraca, meu 10, eu tô na Olimpíada, não, eu vou contar de novo, né? E nisso já tinha chegado uma menina que eu não tinha visto. Aí eu contei 9, 10, 11. Eu falei, não é possível, por uma posição. Não, vou ter que contar de novo. E eu já contei 12, eu falei, não sei. Saí da água procurando o pessoal do Brasil
e eles estavam lá vibrando, tipo, e naquela época, assim, a referência, como até hoje, era a Poliana. E a Poliana tinha chego na minha frente, então eu achei que eles estavam comemorando que ela tinha classificado, e eu não sabia meu resultado. E não, eles estavam olhando pra mim, gritando, porque as duas tinham entrado. Então, assim, 3 meses antes, eu não imaginava ter me classificado naquela Olimpíada. Ter me classificado, pra mim, assim, já foi, assim, um resultado expressivo naquela época, né? E depois a gente teve 3 meses até os Jogos Olímpicos só, porque naquela época não tinha um ano antes a seletiva foi já no mesmo ano da Olimpíada, né? Então, assim, foi uma curiosidade, foi uma coisa diferente. E já comecei a viver aquela coisa, né, de Jogos Olímpicos, treinando, você tinha 90 dias para treinar só para disputar a Olimpíada. E quando chegou na Olimpíada é aquele mundo, né? Vila Olímpica, aí você vê Michael Phelps, você vê Kobe Bryant, você vê os caras, você fala assim, caraca, eu tô aqui, é um mundo fora do mundo, parece, sabe? É uma coisa muito, muito diferente e com 16 anos pra mim era tudo novidade, né? Eu olhava as coisas tipo, nossa, meu, você chega no refeitório, você tem a comida aqui livre, você recebeu um cartãozinho, né? Você botava na maquininha e saía água ou refrigerante ou repositor de energia, o que você quisesse na maquininha que tivesse, só era você selecionar que você pegava. Então, tipo, aquele mundo era mágico, era uma sensação totalmente que eu não tinha vivido ainda, né? Então, eu fui para aquela Olimpíada assim, tipo, curtindo, né? Vivendo aquilo. E aí eu fui sem esperar nada assim de resultado, acho que sem pressão, sem nada. E aconteceu uma 5ª colocação, né? Então, acho que 16 anos vivendo tudo aquilo, chegando na 5ª colocação, assim, foi sensacional. Quando foi a seletiva para a Olimpíada de 2012, foi no Mundial de Xangai e eu ia nadar 3 provas, né? Os 10, os 5 e os 25. E nesse Mundial, como eu tinha ficado em 5º colocado em 2008, para esse Mundial, tipo assim, era fácil pegar entre as 10 e classificar. E no ano anterior e nos outros mundiais eu sempre estava vindo de bons resultados, entre as 10 primeiras, então era uma coisa esperada. E eu cheguei na 11ª colocação, 3 segundos só da 10ª colocação, e a menina me passou faltando 25 metros. Então assim, eu não sabia que eu estava em 10ª, né? Mas naquele momento ali que eu cheguei, que eu vi o resultado, eu falei, não é possível, cara, que eu fiquei 11ª. Não tinha tanta gente assim na minha vida, não é possível que eu nadei assim mal, né? Então é uma coisa que eu não esperava, eu não acreditava. Então eu fiquei assim muito triste, chorava um monte. Mas eu sabia que naquela competição ainda tinha mais 2 provas para nadar, então não é tentei de alguma forma virar a página, tentei fazer com aquilo se fosse como tipo, uma coisa do dia anterior que passou, acabou e terminou que no final eu ganhei minha primeira medalha em campeonato mundial, minha medalha de ouro em campeonato mundial, né, na prova dos 25. E assim, foi uma reviravolta dentro dessa competição, né? Eu falo que eu fui do inferno para o céu em 5 dias, né? Que é sair do inferno que não foi classificar e ser a primeira medalhista de ouro mulher dos esportes aquáticos. Então, não tenho palavras para dizer desse mundial. Foi um rebuliço de emoções, né? Então, teve que ficar, acho que o pior é ver de casa, né? Você assistir a prova de casa e falar, caraca, não é possível que eu não tô lá, meu. Né? Então acho que isso é o que toca. No momento que eu não consegui pegar a hidratação, né, porque alguém derrubou, a minha tinha derrubado, foi um momento que eu precisei pensar como que eu iria fazer para conseguir completar a prova, para saber a estratégia nova de prova que eu ia fazer, né? Então, na hora que eu não consegui pegar a alimentação, eu tinha um saquinho reserva aqui comigo. E eu pensei, se eu hidrato agora com esse saquinho, eu tenho que nadar mais 5.000 e não é suficiente. Então eu dei mais meia volta sem me alimentar, alimentei com o saquinho e dei mais outra 1,5 volta que faltava. Faltou um pouco ali de final de prova, mas justamente porque eu não tinha mais energia, então assim, foi um detalhe que com certeza fez muita diferença para mim pela alimentação. Mas eu acredito que se eu não tivesse essa extra, teria sido ainda pior. Então, foi um momento que eu não esperava, que ninguém esperava que isso fosse acontecer, é um fator externo, né? Se ainda fosse alguma coisa durante prova, você ainda tem como justificar. Mas foi um fator externo, né? Então, infelizmente isso aconteceu e paciência, a página virada, a gente está aí já estamos aí conquistando muita coisa, já não tem problema, a gente tem mais
um ciclo, um tempo, eu tenho bastante paciência para que tudo dê certo. Acho que 2015 e 2017 são os 2 anos assim, melhores para mim. 2015, no Mundial de Kazan, eu tive um ouro, uma prata e um bronze, né? Mas em compensação, eu não estava brigando entre as 3 na Copa do Mundo. E esse ano eu fui sair do Mundial com um ouro e 2 bronzes. E aí estou brigando já aí com as meninas também pela 2ª, 3ª colocação ali da Copa do Mundo, que eu acho que isso é muito importante. E com certeza, se eu continuar tendo esses bons resultados aí nas próximas 2 etapas da Copa do Mundo, vai me ajudar para que eu seja eleita a melhor atleta da minha modalidade final do ano, né? Então a gente está, com certeza, é um dos melhores anos que eu estou tendo. Bom, fui 5ª colocada em 2008 nos Jogos Olímpicos. Hoje eu tenho 10 medalhas em campeonatos mundiais, 3 de ouro, 2 de prata e 5 de bronze. Né? Eu fui a primeira mulher na história da minha modalidade, da maratona aquática, a ser tricampeã mundial. Ninguém ainda fez isso. As 3 na prova dos 25 quilômetros. Hoje, com as 10 medalhas em campeonatos mundiais, eu sou a maior brasileira com medalha em campeonatos mundiais olímpicos, né? Porque tem outras modalidades que tem atletas que têm mais medalhas, mas a prova, a competição, no caso, a modalidade não é olímpica. E deixa eu ver o que mais. Tenho um recorde da Capri-Napoli, tenho um recorde do Lac Saint-Jean também, que são provas um pouco maiores, né? O Lac Saint-Jean 32, Capri-Napoli 36. Já fui 8 vezes campeã do circuito brasileiro de maratona aquática e acho que é isso. Com 25 anos. Eu tenho uma das minhas prateleiras assim, né, de troféu. Eu tenho o meu primeiro troféu, que para mim assim, é um dos mais importantes. Foi no Dia dos Pais. O nome do troféu da competição chamava Meu Pai o Campeão. E foi a minha primeira prova de maratona assim, no mar, 400 metros só, bem pouquinho. Mas foi onde tudo começou, foi minha primeira prova. Primeira vez que eu ganhei um troféu também, então assim, eu guardo ele até assim, no centro, né, da prateleira. Eu acho que é onde tudo começa, a gente tem que ir sempre na raiz, né? Ver onde tudo começou, com o quanto foi duro desde lá até o que a gente conquistou hoje. E eu tenho, acho que 2, né? Eu acho que essas 3 vezes que eu fui eleita a melhor da minha modalidade, pra mim não tem palavras. E quando eu fui eleita no COB também como melhor atleta do Brasil no feminino, de todos os esportes. Então acho que essas conquistas assim tem um lugarzinho especial. Eu acho que o diferencial é a sua história, né? De onde você veio, de como foi duro para você conquistar, sabe, as coisas. Então acho que isso faz com que eu me empenhe um pouco mais, talvez, do que as outras. Eu não sei, eu penso dessa forma, né? E acho que as tantas vezes que eu caí, tudo que já aconteceu de ruim, né? E a volta que a gente deu por cima de tudo isso, né? A força que a gente vai tirando para querer aquilo que a gente sonha, eu acho que é muito importante. Então é o que faz assim me alavancar. E eu falo bastante com minha psicóloga, né, a Carla, e ela fala que é até fácil trabalhar comigo em relação a outros atletas. Ela fala que eu tenho uma cabeça assim, muito, muito boa, muito forte, que eu nunca penso nas coisas ruins, sabe? Eu nunca vejo o lado ruim das coisas. Sempre quero pegar as coisas que são boas, que me trazem boas lembranças, coisas que me fazem bem, que eu quero que esteja ali sempre junto comigo, que é o que me fortalece ali na hora que eu estou passando por alguma dificuldade. Quando as coisas acontecem, eu penso sempre em coisas boas, porque eu acho que assim, quando você pensa em coisa positiva, você gera coisa positiva. Então é uma corrente, né? Quanto melhor você pensar, mais coisa boa. O Espaço Unisanta de hoje vai ficando por aqui. Mas amanhã a gente volta com mais novidades aqui na Santa Cecília TV. E se você sentir saudade da nossa equipe, pode conferir este e outros programas na nossa página no Facebook e no nosso canal no YouTube. Te esperamos amanhã às 1h05 da tarde. Tchau!